Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Adriano Bueno, militante do PT, do MNU em São Paulo, que fala pra gente sobre o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Tânia Mandarino, advogada, militante do PT no Paraná, fala pra gente sobre as eleições na Venezuela, de onde ela está acompanhando presencialmente. E também ouvimos Heloísa Vilela, que fala pra gente das eleições para a Secretaria da Juventude do PT em São Paulo. E pessoal, amanhã, sábado, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E foi a data que a Frente Fora Bolsonaro, junto com as organizações do movimento social, popular, sindical e do movimento negro, convocou novos atos nacionais pelo Fora Bolsonaro. Portanto, iniciamos a edição de hoje convocando todas e todos para amanhã estarmos nas ruas gritando Fora Bolsonaro racista. E, sobre o dia 20 de novembro, a gente escuta agora o companheiro Adriano Bueno, militante do PT em São Paulo e também do Movimento Negro Unificado. Olá, Patrick. Olá, ouvintes desse podcast. Eu sou Adriano Bueno, moro em Campinas, milito no MNU, Movimento Negro Unificado, e também no Setorial de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre a importância desse 20 de novembro. O 20 de novembro, em referência ao assassinato e à execução, de Zumbi dos Palmares, é o dia onde acontecem as tradicionais marchas da consciência negra pelo país. Esse ano, nós teremos marchas um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado. Seja porque, por um lado, diferente do ano passado, a gente tem um avanço da vacinação e isso vai permitir que mais pessoas estejam na rua, inclusive não será um ato com recorte geracional, como aconteceu ano passado, no 13 de maio, e durante aquela explosão do Vidas Negras Importam, atos muito recortados, com mobilização principalmente de juventude negra, ao lado das torcidas uniformizadas e também dos trabalhadores de aplicativos. Nesse momento, nós temos condições para que o pessoal mais velho ocupe as ruas com segurança, Obviamente, com todos os cuidados sanitários, máscara, distanciamento, mas a gente já sabe que ao ar livre a gente tem condições de ocupar as ruas com uma certa segurança, tomando todos os devidos cuidados. Isso torna os atos desse ano, em potencial, eles tendem a mobilizar mais gente. Mas tem um outro fator que diferencia os atos desse ano e que a gente tem que mencionar também. Os atos desse ano, eles acontecem num contexto onde já temos aí um extenso calendário de atos fora Bolsonaro realizados no país, então a gente vai ter aí um encontro, uma confluência das marchas da consciência negra se somando com os atos fora Bolsonaro nas principais cidades do país. Com isso, um diálogo vai ter que acontecer, Isso é muito bom, porque, no meu entendimento, não dá para gritar fora Bolsonaro sem ser antirracista, da mesma forma que não dá para ser antirracista sem gritar fora Bolsonaro nesse momento. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a expressão viva do racismo no Brasil nesse momento. Um racismo diferente daquele que a gente acompanhou ao longo da história, daquele que a gente lutou contra historicamente, Porque é um racismo escancarado, é um racismo que se assume e é muito diferente do racismo cordial, que é aquele racismo dissimulado, cínico, um racismo disfarçado, vamos dizer assim. De qualquer forma, para nós do movimento negro, não importa. A gente tem que lutar contra o racismo, seja o racismo bolsonarista escancarado, como a gente está vendo aí, seja o racismo cordial, que a gente sabe que uma parcela importante da direita aí manifesta, seja o Centrão,
seja a direita gourmet. E eu estou falando isso para entrar num outro assunto, que é a discussão sobre o neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo ele precisa ser caracterizado como uma política econômica racista, né? Tá mais do que provado que numa ponta, se você aplica uma política econômica neoliberal, na outra ponta você gera brutalidade policial, encarceramento em massa, desemprego, fome, miséria e tantos outros problemas que a gente está cansado de saber que vai afetar significativamente os trabalhadores, mas vai afetar em especial a população negra num país como é o Brasil. Os dados mostram isso muito bem. Dessa forma, a gente tem que lutar contra o racismo, e lutar contra o racismo é dizer fora Bolsonaro, é dizer fora Centrão, é dizer fora direita gourmet, e é, acima de tudo, lutar pela superação do neoliberalismo no Brasil, porque não dá para ficar recortando esse ou aquele inimigo nesse momento. A gente tem que fazer o combate todo, e esse debate está posto, né? Nesse momento em que a gente está acumulando força e fazendo debate para o ano que vem, que é um ano eleitoral, e onde a gente espera que o movimento negro dê uma contribuição que seja decisiva para a derrota da direita nas urnas, assim como aconteceu nos Estados Unidos, onde o movimento Vidas Negras Importa teve um papel importantíssimo para a derrota do Trump, mas com um diferencial aqui no Brasil, né? A gente não quer trocar simplesmente o Bolsonaro por um outro neoliberal, um racista cordial, alguém do centrão ou da direita gourmet. Nós queremos uma candidatura de esquerda, numa chapa de esquerda, com um programa de esquerda, e é para isso que a gente quer acumular força. Então, nós vamos para a rua nesse 20 de novembro, com essa perspectiva, é isso que a gente defende, e eu desejo um bom ato a todos e a todas que vão participar das marchas da consciência negra, fora Bolsonaro, nas cidades do Brasil hoje. Valeu, Adriano. Obrigado, companheiro. Fora Bolsonaro racista. Todos e todas as ruas neste 20 de novembro. E, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Tânia Mandarino, militante do PT, advogada, e que está na Venezuela, acompanhando os preparativos para as eleições que acontecem no próximo domingo. E de lá, ela envia para a gente algumas informações sobre como está o processo eleitoral na Venezuela. Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes do nosso podcast. É uma satisfação poder estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente está vivendo nesses dias aqui como acompanhante internacional das eleições venezuelanas, que no próximo domingo, dia 21, vai eleger governadores, alcaides, prefeitos, né, e conselheiros municipais. Eu estou numa delegação no estado de La Guaira, que é o único estado da Venezuela que tem apenas um município que também se chama La Guaira. La Guaira teve em 1999 um problema sério de deslizamento das montanhas depois de 15 dias de chuva, de 1 a 15 de dezembro, onde morreu muita gente, o estado sofreu um impacto muito grande. É o estado que fica logo no aeroporto de Maquitá, onde você chega quando vem para Caracas, fica meia hora de Caracas. Nós fomos recebidos pela juventude do PSUV, que é muito dinâmica, muito ativa e barbaramente politizada, e estamos com atividades que vão organizadas desde o início, almoçamos juntos, jantamos juntos e participamos juntos das atividades. Nós aqui estamos acompanhando a candidatura de José Alejandro Terán, que é uma grande liderança venezuelana, soube que muito preciosa para a questão nacional da Venezuela, e é candidato a governador aqui de La Guaira. E o alcaide é o Soares, que já trabalhou com Chávez em La Revolución e já foi governador de La Guaira. Nós visitamos essa semana as viviendas Hugo Chávez, que ficam aqui na região de Urimar, que é um projeto simplesmente fabuloso. É uma comuna, moradias, né, populares, mercado popular, peluquerias, salão de cabeleireiro, economia solidária, hospital, escola para alunos especiais.
e nesse dia que nós visitamos, estavam fazendo uma cerimônia de entrega de 430 títulos de propriedade dessas moradias, desses apartamentos. Nós tivemos a oportunidade de conversar com as pessoas, né, com os moradores, com as moradoras, sobretudo aqui a liderança nas comunidades é enormemente feminina e feminista, obviamente, lideranças realmente de base. E nesse episódio da entrega dos 430 títulos de propriedade, a gente viu um povo muito unido, muito alegre e muito ciente de que existe um benefício muito grande na Revolução Bolivariana que vai além de tudo o que eles estão sendo submetidos, a tudo que estão sendo submetidos e tudo que estão passando em função do boicote, da campanha internacional de ódio. Maduro falou em um laboratório midiático internacional. Também estivemos reunidos com José Alejandro Terán, que é o candidato a governador, e Suarez, num almoço na Alcadia, onde percebemos também a alegria do povo venezuelano e as informações, né, que José Alejandro e Terán e Suarez nos trouxeram a respeito dessa campanha de ódio que faz cerca de 10 anos, parece que se intensificou imensamente, causando uma xenofobia por todo o planeta em relação às venezuelanas, aos venezuelanos, e a desconstrução de tudo que se faz aqui em termos democráticos. Para vocês terem uma ideia, eu conheci a dona Maria em Las Viviendas, Hugo Chávez, que tem um filho que vive em Curitiba, que é a cidade de onde eu venho, e ela pediu se podia dar o meu telefone para esse filho, e esse filho fez contato hoje por WhatsApp, e eu fiquei bastante desencantada e apavorada com o filho da dona Maria, porque me parece que ele é uma pessoa que foi justamente cooptada para defender Bolsonaro, pasmem vocês, e buscar colocar na minha cabeça que Maduro é responsável por tudo de ruim que passa o povo venezuelano hoje, em termos de privações, que subiu tudo, que subiu o combustível, que subiu a gasolina, porque o Maduro fez isso. Então, para mim, foi até uma posição bastante estranha conversar com um venezuelano que está lá na minha cidade, enquanto eu sou uma brasileira que estou aqui na cidade, no estado e na cidade dele, que ela aguarda, sobre o fato de que nada disso é diretamente culpa de Maduro, e sim fruto do boicote e de toda essa campanha de ódio que vem sendo feita contra a Venezuela no mundo e que infelizmente tem atingido também os venezuelanos, né? Muitos estão saindo fora. Mas também sei que há venezuelanos em Curitiba, a doutora Ivete Caribe da Rocha, que trabalha com migrantes, imigrantes e refugiados lá, querendo voltar. E nós tínhamos feito uma consulta à embaixada venezuelana para saber se existe um programa, né? Porque no Brasil há venezuelanos já querendo voltar para cá. Alejandro Terán também falou sobre isso nesse dia que nós fomos até a Alcadia. Parece que a Venezuela já está desenvolvendo um programa para trazer de volta os venezuelanos. Então, algo desse laboratório midiático internacional talvez esteja sendo finalmente derrotado, vencido, não só por conta do laboratório internacional, mas também das condições específicas da crise mundial. E no Brasil, nós não precisamos nem dizer, né, que lá hoje está bem difícil a situação para quem foi buscando um sonho. Bom, as eleições serão no dia 21, no domingo, como eu já disse. Hoje terminou a campanha num clima de muita democracia, de muita alegria, e democracia é o que mais sobra por aqui. Se alguma necessidade, se faltam coisas aqui, a gente pode ter certeza que não é democracia que faz falta aqui. Nós estivemos também presenciando uma UBX, que são chamados urbanismos Bolívar Chaves. Eles estão construindo poços, né? Nós estivemos na inauguração do quarto poço artesiano. Eles estão construindo poços porque, dada a guerra econômica que eles estão submetidos, o problema de falta d'água aqui na Venezuela também é uma coisa que chegou a ser bastante sensível, chega a ser ainda. Então a gente pode ver nessa comunidade do alto, assim, a população da UBX
mais acima no morro um pouco, e mais abaixo pessoas que estavam ali junto na hora da inauguração do poço, muito felizes e muito triunfantes por não terem que se colocar de joelhos diante dos Estados Unidos, mesmo sem água. E ao contrário, encontrando uma solução, como disse a liderança da local, que é candidata a conselheira, que a Venezuela é riquíssima em água. Então eles vão perfurar e vão encontrar as melhores águas e vão abrir as torneiras e fazer com que delas escorra água para que as comunidades possam ter água para tomar banho, para cozinhar. E os hospitais, tinha um hospital também nessa comunidade que recebeu dessa água do poço. É muito bonito ver como esse povo resiste, como esse povo enfrenta o bloqueio econômico, né, em sua grande maioria, e como esse povo respira o comunal, o comum a todos. Bom, a gente continua aqui acompanhando até dia 21. Espero poder ter passado alguma coisa interessante para vocês a respeito das minhas impressões. E o impacto emocional para mim é muito grande de estar aqui e poder presenciar tudo isso, que é, como se diz aqui, é o lugar onde o povo é governo. Aqui tem poder popular real. Para concluir, a preocupação é que se vá fazer com as eleições daqui o mesmo que se fez na Nicarágua, né, ou se tentar o mesmo que se tentou na Nicarágua. Obviamente que todos dizem aqui que não haverá reconhecimento dos Estados Unidos, mas preciso que se diga que essa democracia participativa que se respira aqui é uma eleição legítima. Eu não vejo hoje, na nossa democracia representativa, pontos positivos diante de tudo que eu estou vendo aqui agora, que é uma coisa que nós temos que perseguir e alcançar. Um abraço para todas, todos e todes, e a gente segue por aqui até terça-feira. Valeu, Tânia. Obrigado pelas informações, companheira. Na próxima segunda-feira, próxima semana, a gente quer de novo tua participação aqui para falar do resultado dessa eleição. Muito obrigado. E, gente, vamos escutar agora a companheira Heloísa Vilela. A Elo é militante do PT em São Paulo, está como candidata a secretária da JPT e fala para a gente hoje sobre a disputa na JPT do estado de São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Heloísa Vilela, sou da Juventude da Articulação de Esquerda aqui de São Paulo e sou candidata à Secretaria Estadual da Juventude do PT. E eu vim aqui apresentar brevemente o cenário das eleições para vocês e dizer um pouco de como a gente está se organizando nesse processo. Aqui em São Paulo, a gente tem sofrido muito com o desmantelamento das políticas públicas, não só na escolarização, mas também no mundo do trabalho. A gente tem sofrido com o tucanato em decorrência desses fatores também, mais do que tem representado, né, durante essa crise econômica e sanitária e social que a gente tem vivido na Covid-19 e do que o governo João Dória tem significado aqui para a gente, né, nesse avanço do conservadorismo e como ele foi braço direito, né, do governo Bolsonaro. Enfim, são tempos difíceis para a juventude trabalhadora, para a juventude negra, para a juventude LGBT paulista. E nesse cenário, a juventude do PT, que tem potencial para mobilizar, para encantar a juventude, para colocar um projeto democrático e popular, está aquém de como deveria ser essa organização. Então, na prática, enquanto a gente está passando pela pior crise da nossa história moderna, a juventude do PT não tem uma direção política, né? E a gente pensa na gravidade disso enquanto a gente considera quais são as consequências dessa conjuntura assustadora que a gente está vivendo na vida da juventude trabalhadora. E aí a gente está reorganizando a juventude por meio de um congresso que a gente vem sofrendo com um adiamento que está se arrastando faz muitos anos, desde 2017, com uma falta de disposição da direção majoritária da JPT de fortalecer as secretarias, de debater quais são os desafios da juventude e principalmente de reorientar politicamente a atuação da JPT, né? Então fica reproduzindo aqueles antigos hábitos do campo majoritário do Partido dos Trabalhadores, essa formação de hegemonia dessa eterna maioria e a influência dos parlamentares e dos mandatos na vida política do partido. E isso acaba cerceando o debate, né? Impedindo com que a militância se articule de fato. Enfim,
A JPT aqui em São Paulo opera numa lógica meio de cada um por si, sabe? Uma coisa de cada grupo político voltado para a organização do próprio coletivo, de projetos individuais, e acaba que na prática ela não existe. E aí, nesse cenário, é importante que a gente se apresente e que a gente tente colocar uma tese, um projeto que coloque alternativas para sair desse marasmo, para sair dessa JPT que não realiza reuniões e que, quando realiza, é um fórum de força política que já está totalmente centralizado e resolvido em bilaterais, e é fruto de um desacúmulo de muito tempo. Nesse cenário todo, então, a gente tem 3 candidaturas, né? A minha candidatura, a da Juventude da Articulação de Esquerda, a candidatura da Resistência Socialista e a candidatura da CNB, que é a situação e que está aí para continuar com esse projeto. E a nossa avaliação desse processo e do que tem que ser a juventude do PT é que a organização da JPT não se encerra no Congresso. O Congresso é o primeiro passo para que as coisas voltem a funcionar e para que a juventude do PT seja fortalecida, seja uma juventude de massas e que paute o socialismo. E a gente sabe que a nossa tarefa central nesse momento é disputar o coração dos jovens, disputar a mente dos jovens, e que, para isso, a gente tem que romper com essa lógica da juventude do PT agora e fortalecer a nossa organização coletiva. Então, a nossa tarefa agora é fortalecer os núcleos de base da juventude do PT, lutando por uma estratégia de partido que paute uma JPT de massas. A gente tem que mostrar na nossa prática que é possível construir uma juventude do PT que seja de massas, militante e que seja socialista de verdade, que não seja socialista só no discurso, né? Se é que vocês me entendem, e que na prática fica fazendo os velhos acordos e fazendo a velha política. Então, a gente acredita que é fundamental fortalecer a juventude do PT, sim, no movimento estudantil, nos centros acadêmicos, nos DCEs, na UEE, na UNE, na UBS, mas não só, também fortalecer os outros espaços, os núcleos de base, os espaços de sindicato, para que cada jovem se sinta representado pelo Partido dos Trabalhadores e para que a gente seja a direção política, para que seja referência da juventude para sair desse quadro de desesperança que a gente se encontra nesse momento. A gente tem que abandonar qualquer ilusão de conciliação, qualquer ilusão de querer resolver tudo no acordo, tudo na conversinha e ter como horizonte o socialismo. O foco na institucionalidade é importante, mas não é suficiente. Não basta só pautar a renovação de jovens no parlamento. A gente tem a tarefa histórica de reorganizar a juventude trabalhadora brasileira, e é só assim que se faz um partido de massas. A construção do que a gente pauta hoje está diretamente ligada ao acúmulo das lutas que a gente está construindo hoje. Então, é importante que a nova direção da juventude do PT olhe para as ruas, olhe para as lutas que foram se construindo, principalmente ao longo da pandemia, e tenha a capacidade de compreender e de centralizar essa aspiração da juventude por transformação. Não é só falar de disputa de orçamento, de eleições. A gente tem que ir além, a gente tem que pensar em um projeto de país. A gente tem que, mais do que eleger um governo, a gente tem que pautar que esse governo seja feito por e para trabalhadores. É necessário que a juventude do PT saiba que um projeto novo de sociedade é possível, né? Para a gente poder dar conta da tarefa histórica que está se colocando na frente da juventude paulista. Então, vamos em frente por uma juventude do PT do tamanho dos nossos sonhos. Um abraço. Valeu, Elô. Obrigado, companheira. Também queremos tudo de volta aqui no podcast para falar depois do resultado do Congresso Estadual da JPT de São Paulo. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai toda semana dedicada a circular informações entre a militância do PT e de esquerda. Nos reencontramos nas ruas neste sábado e de novo aqui no podcast segunda-feira. Saudações petistas e até mais.